Vamos criar então nossa primeira máquina virtual. Então, na interface do VirtualBox, clique em novo. Vamos colocar o nome da máquina virtual, pode ser servidor, tipo é Linux, Ubuntu 32 bits é a versão, quantidade de memória RAM, pode ser 512, não tem problema, é o suficiente. Vamos criar um disco rígido virtual, pode ser VDI, dinamicamente alocado, ou seja, ele não vai utilizar os 8 GB, né, que nós vamos utilizar de espaço diretamente. Então o disco vai crescendo conforme nós vamos utilizando ele. Então aqui estão os 8 GB. Tá, suficiente também. Ok, foi criado então a máquina virtual. Agora vamos ver algumas configurações. Primeira configuração importante é a configuração do processador. Esse recurso deve estar habilitado. Depois a parte de rede. Vamos colocar a rede em modo bridge. Ou seja, essa máquina virtual vai se comportar como se estivesse conectada na mesma rede da máquina real, né, do meu Windows aqui. Observem no livro, na referência bibliográfica, tem a diferença entre modo bridge, modo NAT e rede interna. E também dei uma pesquisada na internet sobre as diferentes configurações que a gente pode colocar, pode utilizar no VirtualBox. Por fim, parte de armazenamento. Essa controladora IDE tem aqui um equivalente a um CD-ROM. Vamos colocar agora a imagem do Ubuntu Server nesse CD-ROM. Então, vocês clicam aqui nesse disco, né? Nesse CD, selecione. Lá no Downloads vai ter a imagem então do Ubuntu Server 12.04 que nós baixamos. Então, ok. Podemos iniciar a máquina virtual. Então aqui tem uma mensagem de autocaptura, ok. Aqui então a máquina virtual já está sendo executada. Esse terminal aqui, essa janela, equivale ao monitor da máquina virtual. Então, se eu clicar o mouse aqui dentro, observem que o mouse some. Eu estou agora, vou usar as setas do teclado, né? Estou agora dentro da máquina virtual. Bom, eu perdi meu mouse, eu não consigo mais voltar para o meu Windows agora. Então, qual é o atalho para eu voltar para o Windows? Eu tenho que utilizar, né, clicar na tecla Ctrl da direita. E aí o meu mouse aparece novamente e eu volto para o meu Windows. Então, vocês precisam sempre se lembrar de utilizar essa tecla Ctrl da direita do teclado para sair fora da máquina virtual. Então, vamos utilizar o português do Brasil e instalar o Ubuntu Server nessa máquina virtual. Então, vamos organizar aqui a janela. Vou começar a instalação agora do Ubuntu Server. Então, ok, vamos selecionar. Aqui ele está dizendo que a linguagem português do Brasil não tem compatibilidade 100%. Não tem problema. Pode dar o yes. O layout do teclado de vocês. Então vocês selecionem, né, o país de origem. No meu caso, eu tenho um teclado que é padrão English, né, é americano, internacional com Dead Keys. Então vocês coloquem, selecionem o teclado de vocês, tá? Muito bem.
Nome da máquina. Podemos colocar aqui servidor. Nome completo de um usuário. Vocês podem colocar o nome de vocês. Nome completo nome do usuário. Senha. Coloquem uma senha que vocês não vão esquecer, hein? Não precisa encriptar a pasta pessoal. Fuso horário, São Paulo, tá ok. Podemos utilizar o LVM. LVM é muito interessante, ele permite que se crie, na verdade ele cria uma camada entre o HD, o disco físico e o sistema operacional, permitindo então que eu gerencie os meus discos de uma forma bastante flexível. Eu posso colocar 2 discos físicos e fazer com que o sistema operacional enxergue eles como um, então eu posso mudar também o tamanho do disco depois de já estar instalado. Ele é super flexível. Dei uma pesquisada sobre a LVM. Então vamos utilizar o disco inteiro e configurar a LVM. Aqui bem tranquilo. Next, next. Pode selecionar as opções padrão. Gravar mudanças, sim. Tamanho, né, os 8 GB que nós especificamos. Escrever as mudanças, sim. Gerenciador de pacotes. Aqui se você tem algum proxy, se não, basta teclar Enter, deixar em branco. Aqui pode ser sem atualizações automáticas. Ok. Aqui são o Ubuntu Server, ele vem sem nenhum serviço instalado. Então nós vamos instalar pelo menos o OpenSSH Server. Aqui muito cuidado. Você seleciona o servidor, né, o serviço que você quer instalar com a barra de espaço, não com Enter. Então tem que clicar a barra de espaço no OpenSSH Server, pelo menos. Os outros servidores que a gente vai trabalhar durante a disciplina, a gente instala posteriormente. Então, basta apertar a barra de espaço aqui no OpenSSH Server. Se você errou e digitou Enter direto, bom, depois eu ensino como instalar o SSH após a instalação. Então, apertou a barra de espaço aqui, Enter. Então, carregador Groove, né? Ele inicializa
o sistema operacional, então sim. Então, instalação completa. Continuar, finaliza a instalação. E agora o sistema operacional vai inicializar pela primeira vez. Esse é o Grub. Entrem com o usuário e a senha que vocês cadastraram. Muito bem. Então, aqui vocês conseguem ver ali o endereço IP, né, IP address for ETH0. Nessa linha aqui. Eu não consigo entrar com o mouse ali, senão o mouse some. Então, 10.0.2.23. Posso também descobrir isso com o comando IPA. Vocês podem ver ali na linha 2, né, ETH0. Tem ali inet 10.0.2.23/24, que é o meu endereço IP. Podem ver que eu estou na internet também. Então, a máquina está conectada. Bom, a primeira coisa que normalmente se faz quando se instala um sistema operacional novo é atualizar ele. Então, comando sudo su transforma vocês em superusuário, né? Dá privilégios de root que é necessário no Linux para fazer atualizações, etc. A senha que vocês têm que colocar ali é a mesma senha que vocês cadastraram para o usuário de vocês. Como esse usuário foi cadastrado durante a instalação, esse usuário então tem o privilégio de se tornar root com a sua própria senha. Então, os comandos apt-get update. O apt-get update ele se conecta nos repositórios de pacotes do Ubuntu e identifica as versões mais atuais de todos os pacotes. E o apt-get upgrade ele verifica as versões que vocês têm instalado, quais são as versões mais novas, e faz a atualização. Então aqui basta dar Enter, ele vai fazer o download então de todas as atualizações dos pacotes mais atuais, e vai substituir os pacotes que vocês têm instalados pelos pacotes mais atuais. A gente vai usar bastante o apt-get, né, o apt-get que a gente fala. A gente vai usar bastante para instalar serviços e esse tipo de coisa. Então agora já está baixando as versões mais atuais e depois ele vai instalar. Agora está instalando. Muito bem. Então agora vocês têm um Linux Ubuntu atualizado e com SSH rodando. Vocês terem certeza que vocês têm o SSH rodando, vocês podem executar esse comando. Tem que ter ali, ó, na primeira linha, tcp 0.0.0.0.02.22, né, no final da linha tem lá sshd. Significa então que o SSH está sendo executado. No próximo vídeo eu vou apresentar como fazer o acesso remoto a esse servidor e como enviar arquivos para ele e obter arquivos dele.